Tudo bem, queridos, a paz do Senhor. Vamos dar início hoje à nossa 22ª aula, dando continuação, parte 3, de seitas e heresias. Vamos, nesse momento, estar levando a Deus em oração. Senhor Deus e Pai, obrigado por estar diante de Ti, Senhor, esta manhã, na Efladifam, dando continuação, Senhor, esse curso de preparatório, ó Deus, para que todo o Teu povo venha crescer, se fortalecer no conhecimento e na graça. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa nos dar a sabedoria que vem do alto. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Muito bem, dando continuação às seitas e heresias, nós vamos iniciar hoje uma que é uma das mais fortes no Brasil, né? E apesar de página 133, apesar de nós sermos um país laico, ele não é denominado um país católico pelo governo. País laico é um país que não se denomina com religião, não é? E nós tem um país com um número de católicos muito grande. É tanto que ontem, no dia 12 de outubro, houve 2 eventos no Brasil, ali no Pará, né, que é o Círio de Nazaré, que foi lotado mesmo, e em Aparecida do Norte, né, os romeiros, houve até alguns problemas na própria Presidente Dutra, né, via Dutra, Rio-São Paulo, com atropelamentos de romeiros ali. Então, enfim, é um país bem católico. Talvez alguns alunos nossos se converteram, né, são evangélicos, agora eram católicos também, sabe de muitos desses assuntos aqui, e o que nós queremos aqui passar é apenas um ensino para que você possa entender e compreender como que é o pensamento de um lugar, né, das pessoas católicas, do que se ensina e do que se fala, para que você venha entender e possa ensinar essas pessoas dentro da palavra de Deus. Então diz assim: catolicismo romano é uma religião oficial do Estado. Sem ser a igreja verdadeira, ela é aceita pela população como a igreja verdadeira e defende ser a única. Muitos dos seus ensinos chocam-se com os da Bíblia, numa clara manifestação de apostasia, isto é, de se afastar da fé. Dentre alguns ensinamentos temos, então vamos ver alguns tipos, apenas bem resumido, tá bom? Para que você possa entender. Veneração de imagens. O primeiro e o segundo mandamento da lei são muito claros contra a idolatria, isto é, adoração de imagens. Aí tem as passagens bíblicas que vocês devem fazer, né, como Êxodo, capítulo 20, 3 ao 5, Salmo 115, e tem também no 1 João 5, 21. Nós, como cristãos, nós não adoramos nenhum tipo de imagem, nós não adoramos filhos, nós não adoramos marido, esposa, nós não adoramos a denominação Assembleia de Deus também, nós não adoramos pessoas, nós não adoramos time de futebol, nós não adoramos comida, nós não adoramos dinheiro, porque a idolatria, muitas vezes a pessoa acha que é só a imagem, mas a adoração ela pode ser até um cabelo, né? Pode ser uma unha. Então nós temos que tomar muito cuidado com tudo aquilo. Como é que eu sei que é uma coisa que eu estou adorando? Quando aquilo dali me dá transtorno, quando aquilo dali faz com que eu venha fazer coisas loucas, fora do normal, coisas anormais. Então nós temos que tomar muito cuidado com essas coisas. Quando eu brigo, quando eu bato, quando eu mato, quando eu firo, né? Quando eu gasto além daquilo que eu não posso gastar. Então, muito cuidado com a idolatria. A outra é veneração de Maria, né? Ontem mesmo eu vi muitas pessoas falando, né, da minha mãezinha. Tem que lembrar que Maria, ela foi a mãe de Jesus, mas ela não é Virgem Maria. Ela teve vários filhos, né? Você pode ver isso, que tem a passagem bíblica que fala que sua mãe e seus irmãos estão lá fora querendo falar com você. E tem também a outra passagem bíblica que fala, não é este, né? Filho de Maria, irmão, aí vai falando os nomes dos filhos dos irmãos de Jesus. E Maria, ela
foi escolhida, assim como poderia ter sido escolhido outras pessoas. Tá? Então elas chamam ela Mãe de Deus, ok? Então nós temos que ver aqui, diz assim: é terrível imaginar que uma idolatria tão grosseira, baseada no antigo culto a deusas Diana, possa ter entrado no cristianismo. A mariolatria é um dos maiores sistemas religiosos do mundo. Jesus não a chamava de mãe, mas de mulher. É tanto que na cruz, Jesus ele olha para João, próximo a Maria, e diz: mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Tá bom? Então, tem as passagens bíblicas também que provam tudo isso. Então, você tem que mostrar para as pessoas, dentro da palavra, sem violência, sem forçar, sem querer debater ou discutir. Se a pessoa quer, você ensina. Veneração de santos. Os santos substituíram os deuses e semideuses pagãos em suas funções. Foram-lhe conferidos poderes especiais dentro de certas áreas, como ajudar os endividados, proteger os motoristas, arrumar casamento, etc. Os homens que verdadeiramente foram santos geralmente recusaram qualquer tipo de adoração quanto vivos, quanto mais que fosse cultuado quando mortos. E tem as passagens de Atos de 1 Timóteo. Então nós temos que lembrar que quem transforma os homens em santos é o próprio homem. Né? Você vê que existe um concílio, existe uma reunião, existe provar que foi feito algum milagre daquela pessoa, aí eles vão e reúnem, né, e determinam: a partir de hoje, Josias ele é o santo. Né? É o santo das causas impossíveis. A partir de hoje, a Carol ela é uma santa. Ela é santa dos endividados. Né? Então, você tem que observar tudo isso daí. A palavra santo significa separado, mas quando se transforma em santo, já vira uma imagem, já tem um templo para aquele santo, já se tem uma veneração, uma adoração. Eles dizem que é um intermediário, né, para se chegar a Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual nós devamos ser salvos, que é Jesus Cristo. E entre Deus e os homens só tem um mediador, que é Jesus Cristo. Por isso que tudo que nós oramos é em nome de Jesus. Oração pelos mortos. Para agradar o povo, o catolicismo estabeleceu, como outras falsas religiões, a possibilidade de alguém mudar seu estado após a morte. Através de missas e outras cerimônias, a condição da alma de alguém já condenado poderia mudar através da oração. Tal ideia é antibíblica. A situação dos que morreram não salvos já está definida, como Hebreus 9:27, Mateus 9:6, Lucas 15. Você vê até na parábola do rico e de Lázaro, que lá o rico ele pede para voltar para falar com os parentes dele, os familiares dele, quão terrível era aquele lugar. E Abraão diz para ele que ele tinha os profetas, e ainda que ressuscitasse alguém, eles não dariam ouvidos. Então nós temos que entender que após a morte prevalece o juízo. Mas foi criado, né, que a pessoa ela pode fazer missas, né, e tem a de sétimo, a de 40 dias, e tantas outras missas, como se fosse algo que pudesse mudar essa situação. Então nós que lemos na Bíblia, como Lucas 15, Eclesiastes 9, 5, 6, que está aí para vocês fazerem a leitura, deve-se entender que após a morte acabou. Né? Só está ali a despedida de um corpo. Eu já fui em alguns cultos, cerimônias fúnebres, né? E já vi muita gente falar muita coisa. Tá? Já vi alguém tentando falar com o morto para cuidar dos parentes deles lá no céu, né? E por aí vai. Já vi gente pedindo perdão para quem já está morto. Já vi alguém dando beijo como se tivesse algum tipo de sentimento ali ainda. Né? É por isso que a gente tem que abraçar, beijar, cheirar enquanto está vivo, tá bom? Então, nós não entendemos isso. A Bíblia não dá nenhum respaldo para se ter esse tipo de consulta a mortos. Alguns até querem citar a passagem de Saul, quando vai lá na feiticeira, é uma feiticeira, né, para falar com os mortos.
e ela diz que sobe deuses, aí diz que sobe um homem, e Saul entende que é Samuel. Tá? Então, muito cuidado. Purgatório. Nem a palavra, nem a ideia deste lugar existe nas Escrituras. Eles seriam um estado intermediário entre o céu e o inferno. As passagens utilizadas para tentar justificar essa doutrina antibíblica, como 1 Coríntios capítulo 3. Por exemplo, nada mais fazem do que atestar que ela não tem fundamento. O fogo aqui não é para pessoas, mas para suas obras. E mesmo o que a utilizam, sabe que ele não diz nada sobre purgatório. Trata-se de uma invenção e não de uma interpretação bíblica. Quem é que não lembra, por exemplo, daquela novela A Viagem, né? Que alguém ia lá, como se fosse um purgatório, resgatar uma pessoa. Aí ia lá e trazia do meio do fogo, do meio do sofrimento. Aí daqui a pouco mostrava a pessoa do outro lado, no paraíso, mudado, transformado, né? Então, tem que se ter cautela, porque a Bíblia não ensina nada disso. A Bíblia não tem nenhum tipo de passagem que... E como o nosso manual de regra e prática é a Bíblia Sagrada, nós temos que entender e acreditar no que a Bíblia ensina. Tudo aquilo que os homens criam, como eu acho, o achismo, eu aceito se eu quiser. E se estiver errado, eu aceitei o errado. E se estiver com falha, eu aceitei a falha. E se eu fizer aquilo que foi ensinado errado, eu também estou errado. Então, muito cuidado com tradições. Porque papai e mamãe eram, eu também sou. Eu tenho que seguir a tradição da família. Nada disso. Quer dizer que se papai, infelizmente, foi para o inferno, eu também vou. Se mamãe perdeu a salvação, também vou perder. Salvação individual. E lá no céu não vai ter esse negócio de marido, mulher, papai, mamãe, vovô, vovó, titio, titia, neta e neta, cunhado, sogro, sogra, genro, nora, primo e prima. Não vai ter nada disso. Nós temos que entender que lá nós somos adoradores, lá nós somos filhos de Deus, lá no céu não tem sexo, lá no céu não existe esse vínculo familiar, somos uma família, por isso que nós somos um corpo, e Jesus é o cabeça. Celibato, página 134. O celibato como instituição obrigatória a todos os ministros católicos é uma doutrina também antibíblica e mesmo antinatural. Jesus, quando falou que alguns se tornam eunucos por amor ao reino, disse que nem todos podem receber essa palavra. Paulo chama a proibição de doutrina até de demônios, que está em Marcos 19 e 1 Timóteo 4. O celibato também é uma escolha, né? É aquela pessoa que não quer casar e que não faz sexo. Isso existe no catolicismo e existe também em outras religiões. A escolha. Paulo até diz que o solteiro cuida das coisas do Senhor. Mas se ele vai se abrasar, que ele se case. Não é? Só que ali, mesmo se a pessoa se abrasar, ele não pode casar. É uma regra que tem lá, porém, ela biblicamente, ela pode trazer, biblicamente, ela não tem uma base para isso. Tem até essa passagem que diz que o solteiro cuida das coisas do Senhor, né? Porém, que se ele se abraça, se case, então ele deve se casar. Essa do celibato é uma escolha das pessoas. Se a pessoa escolheu, igual o exemplo, a pessoa ficou viúvo, muito cedo ou viúva, aí ele fala, nunca mais eu quero casar, nunca mais eu quero ter ninguém na minha vida. Ele escolheu o celibato, né? Ou então ele é jovem e diz, eu não quero casar. Tá? É uma escolha. Então esse celibato fica por escolha e não como doutrina. Nós não podemos, por exemplo, criar uma doutrina. A partir de hoje, todos os homens e mulheres dessa igreja solteiros não podem mais casar. A pessoa fica aqui se quiser, né? A gente fala, nossa, e agora? Eu não casei, já era. Né? Então lembre-se, é uma escolha. A missa. A missa não é considerada apenas um culto católico, mas a repetição do sacrifício de Cristo. Segundo eles, cada vez que uma missa é celebrada, o sacrifício de Cristo é repetido de forma incruenta, sem sangue. E por isso ela tem valor salvífico. Diante da palavra, isto é sem fundamento. O sacrifício de Cristo, feito de uma vez por todas, não precisa ser repetido. Está em Hebreus 9, 28, 1 Coríntios 11, 24. Então, nós temos que lembrar que aquele pão e o vinho são símbolos. Ele não se
é uma transubstanciação que eles falam, que naquela hora a hóstia vira o corpo, né? E o vinho vira o sangue, propriamente dito. Foi uma das brigas até de Martim Lutero. Aquilo é um símbolo, tá? Nós não sacrificamos Jesus novamente. Só que eles têm essa missa, normalmente algumas têm até todos os domingos ou em datas específicas, e nós temos que lembrar que o sacrifício de Cristo foi apenas uma vez por nós. Batismo como meio de salvação. No catolicismo, o batismo salva e santificam. O batismo, inclusive, teria poder para perdoar pecados. Esta é a razão por que as crianças são batizadas ao nascer. Seria uma forma de limpar seu pecado original. O batismo bíblico pressupõe pelo menos 3 atitudes por parte do batizado: arrependimento, entendimento e fé. A ausência desses elementos retira qualquer valor do batismo. Então, a gente prega que aquele que crê for batizado será salvo. Ok. Porém, não significa que aquela pessoa que aceitou a Cristo e não deu tempo de batizar vai para o inferno. Não, nós não ensinamos isso. Se ela teve a chance de ser batizada e não quer, é uma coisa. Mesmo assim, cabe a Deus julgar. Agora, aquele que crê, ele faz o batismo. Agora, para que é o batismo? Está escrito, é para arrependimento, fé e entendimento. Para remissão, símbolo de que a pessoa está arrependida. Nada mais. Uma criança, ela não tem esse entendimento ainda. Uma criança, ela, como fala do pecado original, nós estudamos do pecado original, né, que veio como a raiz lá do Éden. Então a gente tem que tomar muito cuidado, ok? Muito cuidado para que essas coisas não venham virar alguém sair do batismo na nossa igreja e falar, agora estou salvo. Não, agora começa uma jornada de fidelidade. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Confissão auricular, né, que é confessionários. Confessionários. Na verdade, eu já tive a curiosidade, indo para São Paulo, para a nossa congregação, falei assim, vamos entrar aqui para conhecer o santuário? Eu entrei e conheci aquela cidade toda. E eu falei, eu quero ir lá no confessionário, ver como é que é. E fui lá. Existe várias, né, no seu confessionários, né, com portinhas, e ficam lá vários homens, e as pessoas entram para fazer suas confissões, né? E ali, dependendo da confissão, é dado algum tipo de coisa que a pessoa tem que fazer. Exemplo, orar 30 Pai Nosso, 50 Ave Maria, tá? Orar o terço, e assim vai. Aí diz aqui, a confissão auricular foi apenas um meio do controle exercido pelo catolicismo sobre a mente dos ignorantes. Isso dava plenos poderes à Igreja Católica, que além de ficar conhecendo o segredo de todos, escravizando assim suas consciências, ao mesmo tempo que advogava o poder de perdoar pecados a seu bel prazer, introduzindo as chamadas obras da penitência, que transformaram o perdão em uma obra meritória, ao invés de um presente da graça de Deus. Então a pessoa tinha que não somente pagar a penitência, mas muitas vezes a pessoa também fazia isso em forma de oferta, em forma de doação de propriedades, de casas, de tantas outras coisas para alcançar o perdão e a vida eterna. Foi feito muito isso no passado, né? Quem estudou história, sabe como é que aconteceu, e nós temos que ter cuidado. Hoje, quando a gente procura os líderes evangélicos, para a gente confessar, na verdade, não é confessar um pecado, é você procurar a liderança e falar, olha, eu errei e estou aqui, que eu infringi as regras da igreja, da palavra de Deus e quero uma disciplina. Né? Ele não vai falar eu quero, mas ele vai passar por uma disciplina. Tá? Agora, é claro, desde o momento que a pessoa se arrependeu ali, o perdão já foi dado àquela pessoa. Ele já está perdoado. Por isso que a disciplina é apenas um modo, um método da pessoa despertar e não mais fazer. Mas que ele é perdoado, se ele se arrepender e deixar, ele é perdoado. Qualquer tipo de pecado, qualquer tamanho de pecado, qualquer coisa que a pessoa faça que não seja blasfema contra o Espírito Santo, se ela confessa e deixa, ela alcança a misericórdia. Porém, no catolicismo, não basta apenas falar com Deus, tem que procurar e pagar penitências e outras coisas.
Papado. O papado é fruto de uma evolução histórica, onde o bispo de Roma foi progressivamente tomando o poder que pertencia aos Césares romanos. Depois criou-se a doutrina da sucessão apostólica e do primado de Pedro para justificá-lo. Mas não existe qualquer vestígio do modelo de liderança exercido pelo Papa na igreja primitiva, conforme os registros do Novo Testamento. Ele foi como os demais apóstolos, em lugares distantes levar o evangelho e não exerceu um domínio fixo sobre toda a igreja. Atos 12, 17. É porque fala de Pedro, né? Quando diz que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É como se Pedro tivesse a chave do céu. É por isso que o pessoal, quando vê a pessoa com muita chave, fala, tá igual São Pedro, né? Mas Pedro, ele não tem chave nenhuma do céu. E quando fala sobre esta pedra, a rocha é Cristo, Petros, né? Tem que tomar cuidado com o significado das palavras também no grego e no original. Então Pedro, ele foi um homem que nem aceitou a adoração. Quando ele chega na casa ali daqueles homens que mandaram chamar Pedro, que me falhou agora o nome, quando pedi que ele teve a visão, mata e come, e ele chega para ser adorado ali, ele fala, levanta que eu sou homem igual você. Então, nem João também, né? Então ninguém aceita nenhum tipo de adoração. Com isso, existe o papado, né? Que é o maior líder da Igreja Católica. Amém? Apenas um resumo que nós fizemos do catolicismo. Agora, quem deseja evangelizar católicos tem que estudar melhor sobre o catolicismo, como evangelizar os católicos, tem que estudar mais sobre a história, tem que estudar mais sobre as datas. O seminário, muitas vezes, alguns seminários, eles se aprofundam mais, né? Quando você, por exemplo, quer evangelizar qualquer tipo de seita, você tem que se aprofundar naquela seita de estudá-la, né? Por exemplo, que nem aqui agora, Adventista do sétimo dia. Você tem que estudar sobre Adventista, o Adventismo. Igreja Católica, você tem que estudar sobre o catolicismo. Budismo, você tem que estudar sobre o budismo. Espiritismo, estudar sobre o espiritismo. Por exemplo, eu já li o livro do São Cipriano, né? Um livro, até pouco tempo ele estava aqui na igreja, mas aí eu preferi tirar daqui, porque ele ensina como que faz oferenda, né? Como que faz aquelas oferendas que vocês veem. Tem um livro que fala o que tem que fazer, né? A pessoa que quer, por exemplo, isso ou aquilo, aí está lá, uma vela, uma galinha, ensina como é que se faz tudinho. Eu li esse livro para ver o que tinha, como é que funcionava essas coisas. Mas nem todo mundo pode ler. Nem todo mundo tem preparo, nem todo mundo tem estrutura, nem todo mundo tem sabedoria, nem todo mundo vai que a pessoa gosta e fala, é isso aqui que eu quero, né? Então, deve-se ter muito discernimento. Primeira coisa, antes de ler qualquer livro de seita e heresia, você tem que ler a Bíblia. Você tem que ser conhecedor da Bíblia, para que você possa, ao ler um livro, falar assim, nossa, a Bíblia não diz isso. Eu, por exemplo, estou lendo agora um livro de ateísmo, ateu, né? E os ateus têm uns pensamentos muito interessantes de ateísmo. Então, você, para combater o ateísmo, você tem que ter conhecimento da Bíblia Sagrada. Não tente se aprofundar em seitas e heresias se você ainda não conhece a própria Bíblia Sagrada. Leia a Bíblia várias vezes. Leia a Bíblia diariamente. Participe da escola bíblica. Leia livros que venha te ensinar. Faça seminário, pelo menos um básico em teologia, para que você possa evangelizar Testemunho de Jeová, você possa evangelizar seitas orientais e tantas outras. Vamos começar agora com Adventista do sétimo dia. Inclusive, tem muitos hinos, né, que as igrejas cantam, que também é da igreja adventista. Entendeu? Tem muita gente seguindo pastores que são também adventistas. E uma das regras do adventismo é que quem não guarda o sábado pode perder a salvação. Vamos lá. Não podemos pensar na origem dos sabatistas sem recordar os conflitos entre o apóstolo Paulo e os judaizantes. A luta entre o legalismo e o evangelho da graça de Deus é muito antiga. Continua em tempos modernos no vigoroso programa dos adventistas do sétimo dia.
O sabatismo não é uma seita como muita gente pensa, uma denominação igual às outras, com a única diferença de guardar o sábado. É uma seita perigosa que mistura muitas verdades bíblicas com erros tremendos no que se refere às doutrinas cristãs ou interpretações de profecias. Então, nós vamos agora ver alguns ensinamentos que tem lá no Adventismo. Vamos lá. A origem do Adventismo. No princípio do século XIX, houve um despertamento de interesse pela segunda vinda de Cristo. E isso no século XIX, ok? Entre os cristãos. Guilherme Miller, pastor batista, no estado de Nova York, dedicou-se ao estudo detalhado das escrituras proféticas. Convenceu-se de que Daniel 8,14 se referia à vinda de Cristo para purificar o santuário. Calculando que cada um dos 2.300 dias representava um ano, tomou como ponto de partida a carta de regresso de Esdras e seus compatriotas a Jerusalém em 457 a.C. e chegou à conclusão de que Cristo voltaria à Terra em 1843. Isto foi em 1818. Aí começa a história do Adventismo. Por que vem advento? Porque eles adivinhavam a volta de Jesus. Por isso que fala adventista, advento, adivinhar. Tá? Até pouco tempo agora, eu vi um dos líderes deles, muito conhecido, que eu não vou citar o nome devido às redes sociais abertas, ele deixando bem claro, novamente, eu falei, novamente, adventista, querendo falar a volta de Cristo, datar a volta de Cristo. Eles têm esse costume. Até hoje, alguns ainda têm esse costume. Diz aqui, o fracasso de Miller. Ao chegar a essa data, nada aconteceu. Uma vez mais, um novo cálculo indicou que seria o dia 22 de outubro do mesmo ano. Porém, essa previsão também falhou. Isso daqui, inclusive, na história do Adventismo, trouxe muitos problemas, porque as pessoas começaram a vender tudo que tinha, a desfazer tudo que tinha, sabe? Já que eu vou vender isso aqui tudo, vou gastar tudo que eu tenho. Foi uma confusão só. O arrependimento de Miller. Guilherme Miller, dando toda a prova de sua sinceridade e honradez, confessou simplesmente que se havia equivocado em seu sistema de interpretação bíblica. Miller não mais tratou de defender a interpretação que havia proclamado por um quarto do século. Porém, isto é 25 anos mais ou menos. Porém, nem todos os seus discípulos estavam dispostos a abandonar sua mensagem. Dos muitos que haviam seguido, 3 se uniram para formar uma nova igreja. Iran Edson, Joseph Batts e essa daqui é a principal. Ellen White, guarda esse nome, baseada numa nova interpretação da mensagem professada por Miller. Ellen White, ela e seu esposo disseminaram amplamente seus ensinos proféticos e doutrinários por meio de revistas e livros. Embora a Igreja Adventista afirme que a Bíblia é sua autoridade doutrinária, ainda crê que Deus inspirou Ellen White em sua interpretação das Escrituras, em seus conselhos conforme se encontra em seus livros. Até hoje, esses livros são vendidos, até hoje esses livros são ensinados, de Ellen White. Eles falam da grande profetisa. Vamos lá. Os adventistas do sétimo dia já usaram através dos tempos os seguintes títulos. Olha os nomes que eles já tiveram. Igreja Cristã Adventista, 1855. Adventistas do sétimo dia, 1860. União da Vida e Advento, 1864. Igreja de Deus Adventista, 1866. Igreja de Deus Jesus Cristo Adventista, 1921. Igreja Adventista Reformada. Igreja Adventista da Promessa. Agora o nome atual, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Existem outros grupos como Igreja Adventista da Promessa, Igreja Adventista do Pacto e etc. Porém, o mais importante é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, conhecida como Sabatista ou Sabatismo. Então, foram vários nomes, existem outras linhas de segmento e outras linhas de pensamento. A doutrina do Adventismo. Os sabatistas misturam algumas verdades com seus abundantes erros. Daí poder enganar aos que com sinceridade se lançam em busca da verdade,
Embora muitas de suas doutrinas sejam ortodoxas, existem outras que se desviam o crente do caminho real. Convém que os membros da igreja evangélica conheçam essas doutrinas e saibam como refutá-las, tendo em vista que eles também se dedicam ao proselitismo entre as igrejas evangélicas. Vamos lá. A expiação incompleta, o que eles ensinam? Os adventistas ensinam que Jesus entrou no santuário celestial no ano de 1844 e agora está cumprindo a obra da expiação. Essa doutrina, a expiação incompleta, é contínua, é uma tergiversação das Escrituras no esforço para justificar as previsões errôneas de Miller. Não duvidamos da sinceridade dos que creram haver achado uma solução para o problema nessa revelação de Edison, porém ela não concorda com as Escrituras. A Bíblia ensina que Jesus penetrou no santuário celestial ao ascender ao céu, e não em 1844. Então você vê que eles têm alguns ensinos que, como que as pessoas acreditam, eu não sei, como eles acreditam tantas outras seitas e religiões e heresias. Tá? Então, não é simplesmente guardar um sábado. Tem muita coisa por aí. Outra, nossos pecados lançados sobre Satanás. Os adventistas ensinam que o bode emissário, o bode para Azazel, de Levítico 16, simboliza Satanás. Isso é para quem lê o Antigo Testamento Levítico. Existiam 2 bodes, inclusive, que era um para o sacerdote e um para o povo. Todas as nossas iniquidades serão carregadas pelo diabo. Segundo eles, durante o milênio, Satanás levará sobre si a culpa dos pecados que fez o povo de Deus cometer, e será confinado, e essa terra desolada e sem habitantes. Será que não se dão conta quanto às implicações de tal ensino? Isso faria o diabo nosso co-salvador com Cristo. A expiação do nosso pecado seria realizada em parte por Cristo e em parte por Satanás. O simbolismo real dessa passagem mostra Cristo levando sobre si os nossos pecados. O que aconteceu no Antigo Testamento? Existiam 2 bodes. O primeiro bode, o sacerdote vinha, botava a mão no bode, na cabeça do bode, e confessava os pecados de todo o povo de Israel. Interessante essa passagem bíblica. Aí confessava os pecados, né? Mandava o bode para o deserto. Soltava o bode no deserto. Quando o bode morria, os pecados estão perdoados. E depois tinha também o do sacerdote. Solta o bode. E eles falam que esse bode é o diabo, né? Só que esse bode simboliza Jesus Cristo, aquele que levou sobre si quem? Os nossos pecados. Então você já não vai olhar adventista como olhava normal, né? Fala, nossa, eu não sabia. Eles têm uma roupa bacana, não tem? Se veste até melhor do que muito assembleano, né? É ou não é? Se veste muito bem, né? Com modéstia, pudor e com muita vigilância. Porém, existem muitos ensinos que são contraditórios. Quando você fala que o bode leva o pecado, você está falando que ele é teu salvador. Sim ou não? Né? Então, muito cuidado. Virando a página, página 137. O sono da alma. Os adventistas ensinam que as almas dos justos dormem até a ressurreição e juízo final. Esse sono da alma é um estado de silêncio, inatividade e inteira inconsciência. Baseia esta crença principalmente em Eclesiastes 9:5. O contexto demonstra que o autor desse versículo está falando sobre a relação dos mortos com a vida terrena e não sobre o estado da alma depois da morte. Leia os versículos 4 a 10 desse capítulo. Provas bíblicas da consciência da alma depois da morte acham-se nas palavras de Paulo quando diz que ao deixar o corpo estaria com o Senhor. No Monte da Transfiguração, Moisés não estava silencioso, inativo e totalmente consciente enquanto falava com Cristo. Mateus 7, Lucas 16, Apocalipse 6. Então esse sono da alma também não existe. É como se você morreu e vai deitar agora no colchão ortobom, né? Um travesseiro da NASA, e vai dormir aí. Tem gente já dormindo há mais de 2000 anos. Aí você vê que isso não é verídico porque Moisés e Elias aparecem na transfiguração. Você vê que Lázaro está lá, né, no seio de Abraão. Então você observa que existe não só apenas um tipo de ensino, existe muitas coisas ocultas. Por isso que eu falei, Jesus falou, o meu povo erra por falta de conhecimento. Errar por não conhecer as Escrituras. E lembra quando eu falei de homilética e hermenêutica? Na hermenêutica,
A pessoa que interpreta o texto erradamente, ela cria o quê? Uma heresia. E tudo foi o quê? Interpretação de texto da Bíblia. Por isso é que a gente tem que tomar muito cuidado ao ouvir pregações, ao ler livros, como ali na biblioteca, ao estudar a revista da escola dominical, a escutar coisas do TikTok. Pode ser bonito, pode ter uma aparência bacana e pode até fazer você chorar. Muito cuidado com as mensagens subliminares. Lembra que eu disse sobre, não sei se, acho que foi aqui, né, sobre o Rei Leão? Né? Então, muito cuidado. Nós temos que ter cautela. Tá? Inclusive, teve uma aluna que mandou mensagem para mim, que depois que ela viu essa aula, né, ela observou que o filho dela tinha esse costume de só dormir com isso. E ele tinha algumas agitações. E ela tirou. E melhorou a coisa dentro de casa. Por quê? A criança vê coisas ali que os adultos não veem. Então as mensagens de interpretação de texto criam essas coisas bizarras que se você, por isso que eu falei, antes de evangelizar alguma seita, você tem que conhecer primeiro o quê? A Bíblia. A aniquilação de Satanás e dos maus. Os adventistas ensinam que Satanás, seus demônios e todos os maus serão aniquilados, completamente destruídos. A senhora White, Ellen White, diz que a teoria do castigo eterno é uma doutrina falsa, que constitui o fim das abominações da Babilônia. Jesus Cristo usou a mesma palavra para referir-se à duração das bênçãos dos salvos e os tormentos dos perdidos, como Mateus 25. Além disso, ele não disse aniquilação eterna, mas castigo eterno, como está em Marcos 9:43 e Apocalipse 14. Vemos que os adoradores do anticristo serão atormentados. O fumo do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Isso não aparece com aniquilação. É só você também ver a parábola do rico e de Lázaro. O rico estava em quê? Tormento. Né? A Bíblia fala que tem o inferno e a sua parte será lançada onde? No lago que arde com fogo e enxofre, onde haverá o quê? Pranto e, então, tormento também. Não existe uma aniquilação do tormento. Tá? Não existe, é como se, acabou, beleza, sumiu todo mundo. Mas só que o castigo, ele é o quê? Eterno. Eterno. Senão a pessoa fala, já que eu vou sofrer um tempo e eu vou desaparecer, tá, não tem problema não. Eu vou acabar a minha vida, né? É como se a pessoa se entregasse para uma coisa errada e falasse, já era para mim. Tá? Então, isso também não existe. Outra, que agora é uma das principais que o povo mais conhece. A observância obrigatória do sábado. É obrigatório. Eu trabalhei na época com um amigo lá nas Forças Armadas. Ele ficava desesperado quando ele estava de serviço no sábado. Ele dava um jeito, qualquer jeito para trocar. Não é? Ele dava o jeito dele. Então, é obrigatório. Olha o que diz aqui. Os adventistas ensinam que os cristãos devem observar o sábado como o dia de repouso e não domingo. Creio que os guardam o domingo aceitarão a marca da besta. Então nós estamos o quê? Perdidos. Quem é que está salvo? Só quem guarda o sábado. Entendeu? Por isso que nós não temos comunhão. Por isso que quem vem de lá tem que batizar de novo. Por isso que nós não temos essa harmonia, nem visitamos. Tá? Aí diz mais. A senhora White ensina que a observância do sábado é o selo de Deus. O selo do anticristo será o oposto a isto, ou seja, a observância do domingo. Vemos, pois, que o sábado é uma parte do pacto especial feito entre Deus e Israel. O próprio Moisés explicou que era uma memorial de sua libertação da terra do Egito. Ao repousar de seu trabalho semanal, dever recordar como Deus lhes havia dado o repouso da dura servidão do Egito. O sábado foi abolido. E o próprio Senhor Jesus, ele diz, né? Nós também ensinamos isso. O que nós ensinamos? O sábado foi feito por causa do homem ou o homem foi feito por causa do sábado? Quem é mais importante, o homem ou o sábado? Então, quando você se guarda um dia, você está idolatrando aquele dia. Não é que nós guardamos o domingo, não. É porque o domingo normalmente é o dia que ninguém, mas hoje em dia a coisa está ficando diferente, né? Está ficando muita gente trabalhando, muita coisa abrindo, até no feriado. Ontem foi feriado, não foi? O que tinha de lugar aberto, o povo trabalhando,
né? Então nós temos que entender que quando Jesus foi curar até no sábado, ele foi condenado. Lembra do paralítico que estava andando carregando uma cama? Eles estavam preocupados que o paralítico estava curado, ou estava ali que ele estava curado, ou estava condenando que ele estava carregando uma cama. Eles não viram que tinha um paralítico carregando a cama. Eles viram alguém carregando uma cama. Então se vira uma condenação e uma acusação. Então nós temos que ter muito cuidado, muita cautela, para que nós não venhamos errar. E mais uma vez eu digo, se você não tem como evangelizar a qualquer uma das seitas existentes nesse mundo, não tente evangelizar. Por exemplo, eu quero ser missionária. Eu quero ser missionário e vou para o sertão. Nós sabemos que o sertão, ele é um país não, é uma região muito católica. Lá tem o Frei Damião, tem o Padre Cícero. Você tem que estudar a história desses homens. Quem foi o Padre Cícero? Quem foi o Frei Damião? Você tem que estudar sobre essa aparição dessas imagens que os pescadores jogaram a rede e acharam essa imagem, que está lá em Aparecida do Norte. Inclusive lá tem toda a história e até um passeio pelo Rio mostrando o historiador ali contando. Se você quer evangelizar um testemunho de Jeová, você tem que estudar. Os testemunhos de Jeová, torre de vigia, torre de sentinela. Se você quer evangelizar o espírita, seja ele umbandista, candomblessista, seja o que for, você tem que saber o que eles fazem, que tipo de imagem. Por exemplo, curiosamente, eu fui querer saber quem é Maria no Espiritismo. Aí eu fui pesquisar, não existe nenhum santo envolvendo a Maria, eles falam que respeita a mãe. Aí não tem nenhum santo envolvendo a Maria. Se você quer, por exemplo, evangelizar sobre Cosme e São Damião, você tem que estudar quem foi Cosme e Damião. Você quer evangelizar quem vai a São Jorge? Estuda quem foi São Jorge, quem foi esse soldado romano. Aí você quer evangelizar o muçulmano, você tem que estudar sobre o islamismo. Quais são os pilares do islamismo. E você quer evangelizar judeu, você tem que ouvir o que o rabino fala de Jesus Cristo. Qual é o ensino? Por que eles não acreditam em Jesus Cristo? Outro dia eu estava vendo um podcast de um rabino, ele falando por que estava aguardando o Messias chegar e por que não crê que Jesus é o Messias. Então estude. Não tente simplesmente evangelizar alguém sem ter base. Uma coisa é você evangelizar uma pessoa que não conhece nem religião dele. Tem uns que falam por força de expressão o quê? Eu sou católico. Não é assim que ele fala? Não praticante. Tem um que já fala, eu sou católico apostólico romano. Não é? Então nós temos que procurar entender as pessoas. E a pessoa que é de uma outra religião, você não pode destratá-lo. Você não pode ser ignorante. Você tem que entender que a vida dele toda, ele aprendeu o quê? Que Maria é a mãe de Deus. Você tem que respeitar. E você viu que abriu espaço